Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez estamos fazendo uso dessa ferramenta importante de comunicação com a categoria, de interação com a categoria, porque vocês podem enviar suas perguntas durante a entrevista, a fim também de esclarecer algumas coisas em relação à nossa campanha salarial e aos últimos passos, assim como o movimento de greve do dia 3. É importante fazer um histórico do que aconteceu desde setembro do ano passado, o momento que nós entregamos a pauta de reivindicação, até o momento. 27 de setembro nós entregamos a pauta de reivindicação para as empresas e até dezembro não houve uma resposta dessa pauta ou mesmo uma proposta das empresas. Dia 4 de dezembro fomos intimados a comparecer ao TST para uma audiência de mediação sobre a campanha salarial. Nesse momento não havia ainda proposta das empresas ou mesmo resposta à nossa pauta de reivindicação. Com isso, o ministro não aceitou fazer a mediação e pediu para que as partes voltassem para suas bases e fizessem 3 reuniões para discutir uma possível proposta. Feito isso, foi marcada uma reunião para o dia 10 de setembro, outro dia 17 e outra dia 14 de janeiro de 2016, com o retorno junto ao ministro no dia 22 de janeiro. Bom, a primeira proposta veio no dia 10 de dezembro, onde as empresas ofereceram 0% de reajuste em troca de garantia de emprego. O porquê que a minha categoria não entendeu como uma boa proposta? Por óbvio que não havia reposição salarial e também a garantia de emprego ela era subjetiva, pelo fato de permitir que as empresas fizessem a redução ou demissões baseado em problemas técnicos. No dia 17 de dezembro, nós recebemos uma segunda proposta, mantendo a nossa pauta de reivindicação. Essa proposta trazia a seguinte situação, que as empresas dariam 7% de aumento em caso do dólar ficar abaixo de 3,50 por mais de um mês durante o ano de 2016 e mais 4% em caso de aprovar no Senado Federal um projeto de lei que prevê a unificação do ICMS do combustível no país, com o teto em 18%. A garantia de emprego, nesse caso, nos mesmos moldes da anterior, cessava no momento que acontecesse uma das condições que eu citei. A categoria novamente negou a proposta e resolveu dar um sinal de boa vontade, mudando a proposta. A proposta nossa, que era até então só econômica, a gente fez uma redução no índice, que era 15% nos salários e 20% nos demais itens, baixamos para 12% nos salários e 15% nos demais itens. Essa proposta foi levada para as empresas, tá? E também foi negada no dia 17 de janeiro, se não me engano. Dia 14 de janeiro. No dia 22 de janeiro, junto ao ministro, chegamos lá com a nossa pauta, aí então já reduzida, além dos 12% que havíamos feito anteriormente. A última assembleia, antes da reunião com o ministro, reduziu mais uma vez o índice para 11% sobre todos os itens econômicos. Essa nossa proposta foi levada para o ministro e as empresas levaram a seguinte proposta, abandonando a proposta de garantia de emprego e também de condicionar o aumento à questão do projeto de lei e também ao câmbio no momento. Foi feita uma proposta de 11% a partir de fevereiro sobre todos os itens que eles chamam de a diária de alimentação, vale alimentação e também o seguro de vida a partir de fevereiro, 2% em fevereiro, 3% em junho e 6% em novembro. Essa proposta foi largamente debatida com o ministro, não tendo chegado a uma resposta, a uma conclusão, porque ela já havia sido negada na própria Assembleia anterior, a Assembleia que baixou o índice para 11%. O ministro tentou construir uma proposta intermediária, tentou construir alguma coisa no sentido de melhorar a proposta inicial, isso não evoluiu e a gente encerrou a reunião com o ministro, não havendo nenhuma possibilidade de levar a proposta para as assembleias. Mesmo assim, o ministro resolveu não encerrar a discussão e marcou uma reunião entre
empresas e trabalhadores em São Paulo para dias posteriores. Algum dia, que dia foi mesmo, você lembra? A reunião aqui em São Paulo foi depois do dia 22, né? Dia 27, se não me engano, de janeiro, foi marcada uma reunião em São Paulo para tentarmos evoluir. Essa reunião, as empresas melhoraram o seguinte item: o Vale Alimentação, a diária de alimentação nacional e o seguro de vida, ele passava a ter retroatividade. Seria 11% sobre esses itens, retroativo a dezembro. Os demais itens permaneciam conforme a proposta anterior. Então, essa foi a última reunião, onde nós encerramos as negociações e partimos para uma avaliação da categoria, via assembleia, do que fazer. Nessas assembleias foi decidido por negar de vez qualquer tipo de proposta naquela linha que as empresas vinham seguindo e deflagrar o movimento grevista. Movimento esse que aconteceu dia 3, das 6 às 8 da manhã, anteontem. Entendemos que o movimento foi necessário, apesar de lamentável termos que chegar a esse ponto na negociação para ganhar simplesmente a reposição salarial, mas enfim, foi o que aconteceu. Os aeronautas estão de parabéns pela postura, pela conduta desse movimento. Não foi um movimento com o intuito de atingir a sociedade ou qualquer outro órgão público, como for. Mas foi o recurso final, foi o último recurso. Estamos convictos que empregamos todas as ferramentas que tínhamos para tentar um consenso antes desse movimento. Não foi possível. Chegamos ao movimento, o movimento, eu creio que tem atingido o objetivo. O movimento não é só pelo aumento salarial, mas é pelo respeito. Não é possível nós começarmos uma discussão com 0%. Na verdade, a discussão deveria ter começado com o INPC, como dos outros anos aconteceu. Então, essa quebra de paradigma, a gente tem que trabalhar nela, porque não é possível, quando a empresa fala, mas eu saí de 0% e cheguei a 11%, o que nós temos hoje, parcelado, sem retroatividade, é uma discussão que não justifica. Nós deveríamos ter partido de um número que ficasse perto da reposição. Então, com isso, as empresas já ganharam, porque a categoria já se convenceu que o INPC hoje é o alvo, é o target da categoria. Mas precisamos ainda evoluir, precisamos ter uma compensação para isso. Então, nessa situação hoje que nós estamos, com um movimento acontecido e o mesmo movimento suspenso, tá, a pedido da Justiça, a pedido do Ministério Público, Ministério do Trabalho, nós estamos tentando conduzir da melhor forma possível para que a gente chegue a um consenso, seja numa audiência de conciliação ou seja no julgamento pelo TST. Então, eu acho que com isso fica esclarecido o histórico da negociação e eu gostaria de deixar, a partir de agora, aberto para perguntas. Eu sei que tem alguns aeronautas que já mandaram algumas perguntas para o e-mail, para a nossa comunicação. Então, de acordo com as perguntas, a gente vai desenvolvendo o assunto e eu vou explicando, ok? O aeronauta Luiz, comissário, pergunta se atingimos nossos objetivos ou se vamos atingir nossos objetivos com essa campanha salarial. Com certeza atingiremos nosso objetivo. Tá? É claro que o movimento grevista ele não pode ser o primeiro recurso a ser utilizado. Ele deve ser o último sempre. O objetivo da categoria não deve ser o movimento grevista. O objetivo da categoria, uma categoria como a nossa, deve ser sempre atingir um alvo, um limite, um mínimo. Não atingindo isso, esgotada todas as possibilidades de discussões, a gente parte para a situação da greve. Agora, nesse momento, em relação ao movimento, creio que atingimos sim os nossos objetivos. Toda vez que a negociação empaca, toda vez que ela é barrada, precisa de um novo fator para que a gente consiga construir algo novo. Nós temos agora uma audiência de conciliação. O ministro Ives Gandra me garantiu que, em caso não havendo um consenso nessa audiência de conciliação, que já faz parte de um processo de julgamento de dissídio coletivo, a gente vai ter que partir aí então para o julgamento. Agora, com relação ao resultado desse julgamento ou dessa audiência de conciliação, nós só saberemos no dia 17, que foi o dia que o ministro marcou
nessa audiência de conciliação. Então, eu creio que sim, atingimos nosso objetivo, que é abrir uma nova discussão. Caso essa discussão não traga um resultado positivo, nós teremos que partir, então, para um julgamento. O aeronauta Edinaldo Sesc pergunta: com a convocação do TST, ficará suspensa a movimentação prevista para o dia 12 de fevereiro? Sim. Dia 12, a Assembleia anterior, logo após a greve, ela estabeleceu que o movimento estaria suspenso até dia 12 de fevereiro, quando voltaríamos a fazer uma paralisação das 6 às 8 da manhã, certo? A Assembleia que ia definir a proposta que o ministro pudesse construir ficou marcada para o dia 11, um dia anterior ao movimento. Só que mudou depois disso. O ministro mudou de ideia e resolveu fazer, ao invés de uma audiência de mediação, uma audiência de conciliação, segundo ele, já fazendo parte de um processo de dissídio coletivo. Com isso, e até em respeito ao empenho do ministro, Ministério Público, Ministério do Trabalho, a gente vai chamou uma assembleia para hoje à tarde para mudar a deliberação da assembleia do dia 3 às 10 horas da manhã. Como a diretoria e o sindicato não têm autonomia para fazer essa alteração sem o consenso da categoria, tivemos que chamar uma assembleia de urgência para que nós mantivéssemos suspenso o movimento do dia 12, aguardando a audiência de conciliação no dia 17 de fevereiro. O comissário Felipe pergunta o que pode acontecer na audiência de conciliação. Bom, a audiência de conciliação, a gente pode ter, sim, partir para um acordo, chegar a um resultado que seja aceitável nas assembleias. E aí eu aproveito para dizer, qual é o nosso objetivo? É uma compensação. Nós atingimos os 11% da inflação hoje? Sim, atingimos com a oferta que as empresas fizeram. Porém, nós vamos atingir esse alvo, esse objetivo, lá em novembro. De novembro até a data base, que é dezembro de 2015, nós teremos uma perda. Existe como a gente aceitar algo que compense essa perda? A Assembleia que vai deliberar sobre isso. Mas eu creio que sim. Se houver algum tipo de compensação, é possível, sim, a gente fechar um acordo e evitar um julgamento. O comandante Carlos pergunta: para que serve a Assembleia de hoje? Então, a Assembleia de hoje ela vai ser simplesmente para suspender, para manter suspenso o movimento do dia 12 de fevereiro. Por que manter suspenso? Porque o ministro se comprometeu em dar início à discussão do processo de dissídio coletivo. Ou seja, se nesta Assembleia não acontecer um acordo, ele, juntamente com o Ministério Público, poderiam instaurar o dissídio coletivo. Ou seja, então nós temos nesse momento uma possibilidade de fechar o acordo antes do julgamento, desde que esse acordo seja compensatório, ou então, a partir daí, prosseguir para uma questão jurídica e o TST, aí, através de seus ministros, se posicionarão a respeito. O comandante Mário pergunta, ele afirma: surgiram boatos de que a greve foi considerada irregular. Isso procede? Não procede. O que aconteceu? Nós fizemos um movimento já considerando a questão dos 80%. E no nosso cálculo inicial, dos 3.060 voos diários no país, nós atingimos no máximo 270 voos. Isso corresponde a menos de 10% da malha total da empresa. Agora, as empresas querem dar a interpretação de que no momento da paralisação nós não atingimos 80%. Mas isso é uma coisa que só será definido no julgamento do dissídio, caso ele venha a acontecer. Então não é uma questão que a gente consiga determinar agora. Nós vamos defender que sim, conseguimos, a nossa estratégia foi de cumprir já a determinação que nós julgávamos que viria e entendemos que foi cumprido. O aeronauta Erivaldo pergunta se vai haver audiência no dia 12 e no dia 17, ou nos 2 dias, ou em qual dia? Não. O que aconteceu foi o seguinte: o ministro havia marcado uma conciliação, uma audiência de mediação para entre quinta e sexta-feira, ou seja, ontem ou hoje. Depois que nós fizemos a assembleia e deliberamos pelo movimento no dia 12, com a assembleia no dia 11, para definir qual seria o encaminhamento, o ministro mudou de ideia e, segundo ele, em conversa com o Ministério Público, chegaram à conclusão de que faria uma audiência de conciliação e que isso já poderia fazer parte do processo de julgamento. Com isso,
a gente resolveu suspender o movimento, fazer a assembleia de hoje para isso, suspende o movimento de hoje, não vai ter mais audiência dia 12, nem a assembleia dia 11, e muito menos o movimento dia 12. Aliás, esse vai ser o encaminhamento nosso na assembleia de hoje. Caso a assembleia aprove esse encaminhamento, nós aguardaremos a audiência de conciliação com o ministro no dia 17, e após o dia 17 será chamada uma nova assembleia para deliberar o resultado, o fruto dessa audiência de conciliação. O comandante Mário pergunta se os aeronautas podem participar da audiência no dia 17. Sim, na audiência do dia 17, lá no Ministério do TST, vai ser aberto para alguns aeronautas acompanharem. Na última vez nós conseguimos até 40 vagas para acompanhar. Embora não houvesse lugar na sala de conciliação, as pessoas podem ficar sim no corredor, desde que estejam uniformizados e não haja tumulto. O aeronauta Adriano pergunta qual é a diferença entre uma audiência de conciliação e o julgamento no TST. Bom, existe uma diferença entre uma tentativa de audiência de mediação, que o ministro já fez durante 2 vezes, no dia 4 de dezembro e depois no 22 de janeiro, e a abertura do processo de julgamento, ele depende também de uma audiência de conciliação. Então, a expectativa embora não tenha sido realmente aberto ainda o processo de dissídio, o ministro tem essa prerrogativa, juntamente com o Ministério Público. O aeronauta Rodrigo pergunta se é melhor chegar a um acordo ou realmente tentar levar a dissídio. Bom, esse é um julgamento que, como eu falei nas assembleias, a gente dividiu uma responsabilidade, a gente dividiu o risco que nós temos entre um julgamento e um acordo. É claro que o julgamento ele vai considerar somente cláusulas econômicas, ele não considera cláusulas sociais. Numa conciliação, uma audiência de conciliação, nós podemos construir uma proposta com medidas compensatórias, cláusulas sociais, ou então até um abono para compensar o retroativo. Tudo isso é possível construir dentro de uma audiência de conciliação. O histórico do tribunal é que o tribunal forneça, ele conceda no julgamento um índice próximo ao da inflação, mas isso não é garantido. Como eu também falei nas assembleias, quando nós decidimos pelo movimento, pelo target, pelo objetivo de levar isso para uma discussão jurídica, que existe ainda o risco, sim, num julgamento, de se o índice ser menor. Mas não temos como saber exatamente qual o índice que será fornecido e será, no caso, definido pelos ministros do TST. A mensagem do comandante Vitor Luca. Você não acha que com os prazos longos como os que são apresentados, dá um fôlego para as empresas e com isso vai se empurrando com a barriga? Não seria melhor aceitar logo a proposta das empresas de 3%, 2% e 5% e acabar logo com isso? Seria ingenuidade da classe achar que há boa vontade do ministro na questão. O movimento deveria ser, sim, deflagrado durante o carnaval e, acima de tudo, com maior seriedade. Então, sobre os prazos, se não é muito longo, se não acabam as empresas empurrando com a barriga a situação. Bom, se é para a gente aceitar a proposta conforme as empresas ofereceram, então não. Eu digo que não é melhor encerrar dessa forma. O melhor é a gente prosseguir e tentar evoluir na discussão. Porque se aceitarmos como as empresas ofereceram antes do movimento grevista, não havia por que fazer o movimento grevista. Nós fizemos um movimento grevista para tentar evoluir na discussão. E esse processo ele exige um pouco de, digamos assim, exige um pouco de maleabilidade. A intransigência não constrói nada. Agora, não entendo que aceitar simplesmente o que as empresas ofereceram seja o caminho. Nós devemos sim tentar progredir numa discussão, numa última tentativa de conciliação. Caso não aconteça, existe aí o risco do julgamento. O comandante Ricardo pergunta se a greve é regida por lei, por que fala-se em multar a categoria? Porque nós pertencemos a uma categoria que presta um serviço essencial. O transporte aéreo é um serviço essencial. E a própria lei da greve, ela fala que o serviço essencial tem que manter o atendimento mínimo. Esse atendimento mínimo, historicamente, e pela jurisprudência do tribunal, é em torno de 70% a 80%.
Tanto que nós recebemos uma liminar nos impedindo de ultrapassar esse limite. É direito da categoria que presta um serviço essencial fazer a greve? Sim, é um direito. Porém, tem que obedecer algumas restrições. No nosso julgamento, na nossa estratégia do movimento, sim, nós cumprimos esse limite. Já antes mesmo da liminar, nós sabíamos que teríamos que cumprir isso. Então, a categoria que presta qualquer serviço essencial, ele deve manter um mínimo paralisado e um mínimo mantendo o serviço da sociedade. Então, isso nós entendemos que foi atingido, que nós obedecemos, certo? Mas a liminar veio somente para confirmar algo que já estava previsto. O aeronauta aqui não mandou o nome, ele pergunta se o juiz pode definir um ajuste menor que 11% e se isso seria aceito pelo sindicato. Bom, aí tem um detalhe. No momento que essa discussão ela é judicializada, ela vai para um julgamento de dissídio coletivo, não cabe mais ao sindicato aceitar ou não aceitar. O juiz determina e a categoria vai ter que cumprir. A Assembleia, a categoria, ela está acima do sindicato, ela está acima da diretoria, ela é soberana, porém ela não está acima da lei. E aí a lei da greve diz que uma vez julgada a questão, se a greve for conduzida ainda, apesar desse julgamento, ela pode ser tornada abusiva. Sendo tornada abusiva, alguns direitos da categoria, inclusive de quem fez a paralisação, ele cessa, ele deixa de existir. E com isso expondo a categoria, expondo inclusive os dirigentes sindicais. O comandante André pergunta se a situação de comissários da TAM que teriam sido demitidos, se o sindicato tem algum... Nenhuma demissão será efetuada, ou foi efetuada, e se foi efetuada, vai ser revista, mas até dia 17 nós temos um acordo, e o ministro está nesse acordo, que nenhuma demissão deva acontecer. Então há, na verdade, uma trégua. Nós paralisamos o movimento, as empresas também devem evitar qualquer demissão para que a gente continue essa discussão no dia 17. O copiloto Denis pergunta se o ministro poderia decidir um índice não retroativo da database. Sim, é possível. O tribunal ele tem a prerrogativa, o ministro é a instância máxima então, dessa discussão. Então ele pode definir o que é considerado num julgamento desse. Eles consideram a situação do país, eles consideram qual foi o resultado das empresas, eles consideram tudo que for apresentado, tanto por parte das empresas como por parte dos trabalhadores. E aí a discussão acaba virando um julgamento. Quem conseguir provar que está mais certo, que conseguir provar a sua teoria, a sua defesa, vai levar vantagem. Então, não há como dizer que vai ser mais ou menos, ou que vai ser parcelado ou não. Isso jurisprudencialmente, historicamente, que há sim uma perda em relação ao INPC, mas ela é pequena. A aeronauta Marina pergunta o que o TST leva em consideração num julgamento de dissídio. Bom, como eu falei anteriormente, o TST leva tudo em consideração. Tá? A defesa das empresas, que vai ser feita em cima da crise do país, do momento, e também na defesa do sindicato e da categoria, que vai tentar provar que o impacto social, político e econômico do país hoje, ele não afeta tanto assim as empresas. Vai tentar provar que, por exemplo, o impacto positivo do barril do petróleo no combustível hoje é um impacto considerável e que ele vai compensar a perda que foi trazida pelo câmbio. Mas essa discussão ela vai acontecer diante do ministro, tem que acontecer com provas e essas provas serão consideradas. A aeronauta Carla pergunta o que o tribunal julgou ou decidiu em outros casos do mesmo tipo. Bom, historicamente, há uma decisão do tribunal de pagar ponto 1, ponto 2, ponto 3, até ponto 4 abaixo da inflação. Então, salvo alguma categoria específica, num ano que não seja um ano de crise como esse ano, mas nós pesquisamos em situações parecidas com as que estamos vivendo nesse momento, o tribunal ele concede o reajuste próximo à inflação e retroativo. Mas isso não é garantido de que vai ser mantido.
pode acontecer, em alguns casos, de quebrar a jurisprudência do tribunal. O tribunal mudar a decisão de acordo com o que for argumentado e provado para os ministros. O comandante Mário pergunta se até a reunião com o ministro, no dia 17, existe alguma orientação aos tripulantes, como, por exemplo, operação padrão ou não colaboração. Bom, operação padrão, a gente sempre faz. A nossa operação é padrão, a nossa categoria ela faz uma operação sempre considerando o mais alto nível de segurança e isso é o padrão. O sindicato ele trabalha somente com aquilo que é legal, oficial e permitido por lei. A greve, apesar de uma medida extrema, é prevista e permitida por lei. Então, com isso, o sindicato vai apoiar e vai trabalhar somente com orientações da categoria que são previstas em lei. O Ronaldo Eduardo pergunta se é verdade que não existe garantias, não é arriscado apostar em tentar levar a decisão de dissídio. Bom, pessoal, é importante entender o seguinte, não é a diretoria do sindicato que define as coisas. Tá? Quando nós fizemos as assembleias, eu passei lá um FAQ, tá? Sobre a questão, o que é a greve. Tá? A greve ela não é só direito, ela tem deveres também. E existe risco? Existe riscos, sim. Tanto que eu falei, na hora de definir pela movimentação grevista, eu falei, nós estamos assumindo aqui um compromisso, nós estamos assumindo aqui também um risco. Tanto o sindicato quanto a categoria. O risco é a gente ter algo melhor do que está sendo proposto, ou o risco também existe da gente receber algo igual ao que está sendo proposto. Tá? Por isso que nós estamos levando essa discussão, tentando levar essa discussão mais um pouco para o lado negocial. Se conseguirmos evoluir no lado negocial, a gente evita esse risco. Então nós estamos fazendo essa medida. O objetivo da diretoria do sindicato, a obrigação da diretoria do sindicato é medir riscos. Estamos fazendo a medida desses riscos e estamos levando a discussão de uma maneira consciente. Caso a gente evolua numa discussão negocial, mediada pelo ministro ou conciliada pelo ministro, como seja, é claro que a categoria tem que ser inteligente o suficiente para considerar isso. Então, nas assembleias, o importante é dizer que nada será decidido pela diretoria. Quem define, quem dá os rumos, é claro que orientado pela diretoria, é a assembleia. Nas assembleias serão apresentadas algumas propostas, provavelmente. Se a categoria entender que compensa, que vale a pena, e que vale a pena, inclusive, suspender ou encerrar o movimento e fazer o acordo, a gente vai acatar. Se a categoria entender, não compensa, não vale a pena, e vale a pena correr o risco do julgamento, a gente vai continuar na linha do julgamento. É importante entender o seguinte, não é a diretoria só dá a condução de forma a expor a categoria ao menor risco possível. Tá? Mas quem vai definir são as assembleias. E existe risco? Tudo existe risco. Tudo. Nós vivemos numa profissão de risco, então assumimos riscos todos os dias. Os riscos inerentes a essa discussão, eles são de todos, da diretoria e da categoria. Se vai ser melhor negociar, se vai ser melhor num julgamento jurídico, não sabemos. Tá? Por isso eu disse, estamos assumindo um risco. Comandante Christian, perguntam se na reunião com o ministro estará na pauta, além da reposição salarial, cláusulas sociais. Por isso que eu digo que é importante nós mantermos a discussão aberta, até porque está envolvido nessa discussão o governo, o TST, que é o órgão máximo do trabalho, o Ministério Público do Trabalho está envolvido e o Ministério do Trabalho. Então, não podemos desconsiderar que não deixa de ser um apoio. Todo mundo tentando construir alguma coisa na via negocial. Não creio que seja inteligente da parte da categoria simplesmente desconsiderar isso. Certo? E dentro dessa construção, há a possibilidade sim de evoluirmos nas cláusulas sociais. Aliás, temos cláusulas sociais muito importantes para a categoria, importantes para o futuro da categoria e a manutenção dos empregos. Então, tudo isso será considerado sim, caso a gente, na audiência de conciliação, consiga evoluir. Ronaldo Luiz Roberto pergunta se a proposta do dia 12, se a proposta do dia 17 não for boa, o que acontece? Bom, se a proposta do dia 17 de fevereiro não for suficiente, se a categoria em assembleia posterior entender que não aceita essa proposta, aí nós vamos ter que ver se o ministro vai, junto com o Ministério Público, instaurar o processo de dissídio e julgar a questão, tá?
certo? Por isso nós vamos manter o movimento suspenso. Caso isso não seja feito, a categoria volta ao movimento e automaticamente o Ministério Público deve, ou as empresas devem instaurar o dissídio. Então, próximo passo, aguardar a audiência de conciliação. Caso essa audiência não seja infrutífera, vamos esperar o posicionamento do ministro, que deva, segundo ele, possa instaurar o processo de julgamento junto com o Ministério Público. A Aeronauta Aline pergunta, mais uma vez, se a paralisação a partir do dia 12 está mantida ou não. Não. A ideia da Assembleia de hoje, sexta-feira à tarde, 18 horas, nas 5 localidades, Brasília, Rio de Janeiro, Viracopos, Campinas, São Paulo e Porto Alegre, o objetivo dessas assembleias é mudar a decisão tomada na Assembleia do dia 3. Tá? Suspender, não é cancelar, não é encerrar, é suspender o movimento grevista até o dia 17. Dia 17 nós teremos provavelmente uma construção feita pelo ministro. Aí essa construção será levada para uma assembleia posterior. Nessa assembleia posterior, nós teremos a possibilidade de discutir, aceitar ou não a proposta, e se negada a proposta, a gente poder definir o movimento daí para frente. O comandante Ricardo pergunta se é válido fazer logo light off e quais são as orientações gerais para a categoria a partir de agora. Bom, tudo que não interfira na segurança, tá, é válido, desde que seja uma demonstração espontânea do grupo, de satisfação ou de adesão a qualquer movimento. Aí o julgamento é de cada comandante, é de cada tripulante que é responsável pela segurança daquilo que está fazendo. Os próximos passos da categoria é mais ou menos na linha que nós seguimos até o momento. Tá? Seguimos uma negociação, não chegamos a um consenso, criamos um movimento grevista para criar um fator novo. Criamos esse fator. Esse fator nos proporcionou duas situações. Uma audiência de conciliação, onde podemos ainda fazer um acordo, ou a gente seguir, então, uma possibilidade de a gente seguir para um julgamento de dissídio coletivo da categoria. O ministro Ives Gandra, juntamente com o Ministério Público, juntamente com o Ministério do Trabalho, estão envolvidos nessa questão, estão preocupados, claro, que querem evitar o impacto à sociedade, e com isso eles estão cientes que, se não houver um acordo no dia 17, a categoria, e não houver um julgamento da questão, a categoria vai voltar ao movimento e vai mantê-lo por tempo indeterminado. Então, é claro que não é esse também o nosso objetivo, mas se for preciso, manteremos o movimento suspenso até lá, e na assembleia posterior a esse momento, ao dia 17, tomaremos decisões que serão feitas. Bom, pessoal, então eu creio que, não havendo mais perguntas, encerrou? Encerrou. Qualquer outra pergunta, tem algum site que a gente possa enviar? Mandar para imprensa@aeronautas.org.br. Bom, qualquer pergunta, então, que vocês tenham com relação ao movimento de greve, pode mandar para imprensa@aeronautas.org.br. Tá? A gente vai responder isso aí via e-mail. Estamos à disposição. Teremos a assembleia hoje à tarde, 18 horas, de primeira chamada, 18h30, segunda chamada. Como eu falei já nos 5 locais. Brasília, Rio de Janeiro, Viracopos, Campinas, São Paulo e Porto Alegre. Tá? Para deliberar o quê? Para deliberar sobre se a categoria entende, se a categoria aceita a indicação do sindicato pela suspensão do movimento até que o ministro faça o julgamento ou a mediação ou o julgamento dessa questão. Certo? E com isso eu creio que a gente já tem atingido o objetivo. Se nós conseguirmos evoluir na discussão e tem algum tipo de medida compensatória para a proposta que as empresas estão fazendo, ou então que chegue àquilo que a categoria minimamente aceita, a gente encerra a discussão. Caso contrário, a gente abre uma nova discussão, inclusive com a possibilidade de um novo movimento. Mais alguma coisa, então? Não esqueçam, então, 18 horas, 18h30, assembleias nos 5 locais. Em São Paulo vai ser no Hotel Blue Tree, certo? Hotel Blue Tree. E a participação de vocês é que vai dar o rumo para essa discussão. Correto? Muito obrigado e estamos à disposição sempre.